Amém. Soberano e eterno Pai Santo, e A paz onipotente do Criador do céu Senhor, e da terra. a paz do Senhor, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, hoje a gente vai continuar o nosso tema de dezembro, Fortalecidos na Essência, como vocês têm acompanhado aí ao longo do mês de dezembro, né? E novembro também. Então, a gente vai continuar. Nós tivemos na última ministração aí a Lília, a Miriam e a Gleide falando sobre algumas estratégias de fortalecimento na essência. Também na última terça-feira nós vimos o pastor Marcos vindo falar sobre o propósito de Deus para o homem. E hoje, minhas irmãs, eu vou conversar um pouquinho aqui o que o Senhor tem colocado no meu coração sobre se fortalecer na essência em relação às nossas raízes, né? Como nós estamos alimentando a nossa raiz espiritual, né? E antes de começarmos, então, eu quero chamar a minha irmã Adel para fazer essa oração para que o Espírito Santo, né, continue aqui fazendo parte desse momento conosco, né, das terça-feiras. Amém. Amém? Então, Adel, por favor. Amém. Oremos. Soberano Pai Santo e Onipotente, Criador do céu e da terra. Yeshua Lamashia, yes, nossa viga, nosso suporte, nosso sustento, nosso amparo e nosso refúgio, protetor, Senhor nosso. Invocamos e glorificamos o teu santo nome nesta hora, a qual tu nos permitiste, Pai, estar na tua presença, porque tu disseste, ali onde tiver dois ou três em meu nome, ali eu estarei presente. Então faça-se presente o teu Santo Espírito neste lugar, Pai, porque aqui entraram, oh Deus da glória, yes, Iko rabakanda remesia rabacai, reshoria rabakanda remenanto rabacoria basiria, tal como aquelas cinco mulheres, yes, com as suas lamparinas acesas, yes, tu trouxeste nesse momento rebocharia bacanda, o teu poder, a tua glória, o teu manifestar, rabaqueria abacassi. Obrigada pela tua presença, oh noivo. Obrigada pela tua presença, Espírito divino, longânimo e poderoso. Obrigada pelo teu mover, Pai. Yes, porque não somos mais nós, és tu que operas em nós, és tu que falas através de nós, Pai. Nós fomos escolhidas, characede recabragodosia rabate, rashuria rabacanda, segundo o teu querer e o teu agir, não segundo a nossa vontade, não segundo a nossa carne, mas segundo o teu espírito. E essa alicerçando-nos, Pai, revigorando-nos, estruturando-nos, encaminhando-nos, trazendo-nos, Pai, para a luz da tua glória, Pai. Não mais por cauda, mas por cabeça, Pai. Obrigada, Deus de misericórdia e bondade. Obrigada, Deus de misericórdia e bondade. Obrigada, Senhor da vida, por nos permitir, estamos aqui, Senhor, por nos permitir, Senhor, abrir as nossas bocas para glorificar e exaltar o teu nome. Que não seja nós, mas sejas tu, Senhor. Que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Traga aquilo que é fiel, Pai, a teus olhos. Traga aquilo que é do teu agrado, não segundo o nosso coração, mas segundo a tua palavra. Nós assim oramos e te engrandecemos, no nome santo de Cristo Jesus, e todas possamos dizer, com os anjos santos e arcanjos, serafins e querubins, aleluia, aleluia, amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus da glória. Amém. Glória a Deus. Ai, graças a Deus, bem-vindo, Espírito Santo, bem-vindo, né? Vamos, dar essa boas-vindas ao Espírito Santo de poder, porque hoje nós vamos falar bastante dele. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Então, a pergunta é: que raízes espirituais você está fortalecendo? E eu fiquei pensando, porque estávamos no nosso propósito para falar de talentos, nutrir, as raízes dos nossos talentos.
E aí vem a pergunta: venha nutrir as suas raízes de acordo com a palavra de Deus, identificando seus dons e talentos. E eu fiquei conversando com Deus, e aí o Senhor me deu uma história. Deu uma historinha que eu quero compartilhar com vocês, né? E quiçá que cheguem mais mulheres para a gente compartilhar, porque eu quero muito compartilhar isso com muitas pessoas, porque é uma historinha muito, ah, meu Deus, é muito lindo o que o Senhor faz, né? Nas nossas vidas. Eu espero que o Espírito Santo, dono dessa obra, ele já comece a trabalhar no seu coração, a encher o teu quarto, encher a tua sala, encher a tua casa com a presença dele, que é maravilhosa. Então, eu vou passar aqui para a nossa eh, a primeira pergunta aqui, né? A primeira parte da historinha que eu gostaria de contar com as irmãs, né? Nutrir, o que que são, né, os dons e talentos. Então, eu coloquei aqui alguns. Para começar a nossa historinha, eu quero colocar os dois conceitos, o que é dom e o que é talento. Então, não sei se vocês estão enxergando bem, mas espero que sim. Dom é a aptidão inata para fazer algo específico. Nota aí, algo específico, difícil ou raro, né? Então, que nem aquela professora repete depois de mim. Algo específico, difícil ou raro. Essa é o conceito, né, de dom. Tem outros conceitos também dentro do dicionário. E aí é algo inato, uma aptidão inata. E o que que é inato? Inato é aquilo que vem desde o nascimento. Olha que coisa interessante. É genética, ou seja, algo que já está aí dentro de você. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero que vocês viajem comigo nessa historinha, que o Senhor aí me ajude, né? Que o Espírito Santo me ajude a contar. E na Bíblia, o que que chama de dom na Bíblia, né? Na Bíblia é a habilidade concedida pelo Espírito Santo. Como, e também tem o dom que a gente chama a própria salvação como sendo um dom, né? Que a salvação ela não é de nós, mas é um dom de Deus, ou seja, é um favor, é uma graça. Então, na Bíblia, o dom tem o conceito de ser um favor, uma graça, um presente, né? E aí a gente vai, né, trabalhar esses dois conceitos, que o Espírito Santo trabalha esses dois conceitos hoje em cada um de nós, né? Algo específico, difícil e raro, e é inato, mas dentro do contexto bíblico é algo que é concedido pelo Espírito Santo de Deus. E é um favor, um presente, uma graça, né? E o que que é talento, meus irmãos? Talento, então, é a aptidão, capacidade inata, olha a palavra de novo, ou adquirida. Então, a gente já vem aí com um talento de algo adquirido. O talento que a gente chama, né, de aptidão também. A pessoa tem uma aptidão para aquilo, para uma arte, tem aptidão para oratória, tem aptidão, né? A Gleide e todas as irmãs que são psicólogas aí sabem, né, que nós temos testes que nós podemos fazer e vai nos esclarecer isso, né, de acordo com a nossa personalidade, de acordo com os resultados daquele teste. Pode até te indicar o caminho o que é melhor para você desenvolver na tua carreira, por exemplo, né? E o talento na Bíblia, né? Todos conhecem, ou a grande maioria já ouviu falar da parábolas dos talentos. Lembra que o Senhor foi, distribuiu os talentos e aí ele esperou que aqueles servos multiplicassem os talentos. Então, na Bíblia, é uma moeda, né, grega e romana usada na época da Bíblia, né? Bom, agora, vamos ver aqui. Deixa eu só tirar aqui essa parte aqui da frente, colocar para cá. Ok. Dons e talentos no Antigo Testamento, né? Então, eu quis contar essa historinha que eu fiquei assim pensando, porque nós somos da época da aliança, né? Nós estamos na época de Cristo, da graça, do dom, do derramar do dom. E os dons e talentos no Antigo Testamento. E a historinha que o Senhor me deu foi essa.
a gente tem aqui o Senhor, que o que eu entendi de tudo isso é que o nosso Deus, ele é um Deus que ele sempre trabalha em equipe. E aí você vai, eu vou contando essa historinha e depois você vai conseguir remeter isso com dons e talentos, tá bom? Então, o nosso Deus, ele sempre trabalha em equipe. Vamos ver aqui no nosso exemplo um em Gênesis 1:26, né? Quando o Senhor fala, façamos, né, o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Ou seja, Deus está ali falando, mas ele está falando com a equipe, façamos, né? Deus, o próprio Deus já é uma trindade, né? Gênesis 26. Então, lá no princípio já se tinha ali uma equipe trabalhando. O exemplo 2 que eu trago aqui para vocês é que, olha que coisa linda, gente, isso, né? Que o Senhor, ele criou o homem e dividiu o cuidado da criação com o homem. Em Gênesis 1:26, né, ele vai continuar dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre os animais que foram criados, né? Então, olha, Deus fez e ele criou o homem e está ali compartilhando o serviço. E também em Gênesis 2, no versículo 8, o Senhor, ele cria o jardim e ele dá uma função para o homem, de lavrar e cuidar do jardim. Então, veja que a gente está vendo aí sempre um trabalhar em equipe, conjunto, né? E também a gente sabe, né, que Deus chamou Adão, trouxe todos os animais até Adão e Adão deu o nome. Ora, Deus não criou todos os animais, por que ele já não deu um nome para os animais? Mas ele dividiu essa tarefa com Adão, né? E aí, Gênesis 2:19, né? Então Deus criou aí essa equipe, né, da criação junto com Adão, mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a gente sabe que estava naquele momento ali da criação, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E lá em João, né, no livro do Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, ele estava se referindo que Jesus era essa também, além do Espírito Santo, era essa trindade com Deus na criação. Amém? E aí, o terceiro exemplo ainda, que eu acho muito legal, é que Deus criou o homem, auxiliando para cuidar da criação, dar o nome aos animais, lavrar o jardim. Aí ele criou quem? Quem? A Ézer, a auxiliadora. Gênesis 2:18. Então você nota, e a gente já estudou, que a Ézer, ela é um auxílio divino que Deus criou ali, né, como mulher. E também ela tem todas aquelas qualidades que o Senhor deu como mulheres para ser essa auxiliadora idônea. Agora já não é mais um homem, agora também tem uma mulher para auxiliar. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Então, a gente vê aí que a palavra sozinho, solidão, não é linguagem do céu, né? A gente está vendo essa historinha aí desde o início. Então, o trabalho em equipe é bom para todos. Trabalho em equipe vai ser sempre bom para todos. Tem gente que não consegue delegar, né, pessoal? Ou se delega, não confia. Então, se delega e não confia, não está delegando. Ou é muito centralizador, centraliza tudo, né? Gosta de comandar tudo. Mas eu trago aqui esse exemplo, que um trabalho em equipe é bom para todos, de Êxodo 18. Quando vocês forem ler, vocês vão ver que Êxodo 18 trata do conselho do sogro de Moisés a Moisés. Quando Moisés está lá atendendo o povo, que leva as questões para ele, e ele passa o dia atendendo o povo, e aquele que é o último a ser atendido ficava o dia todo lá esperando.
Então, quando o sogro de Moisés chega com ele fala assim: Mas o que é isso que você está fazendo? Tanto você vai desfalecer quanto o povo. Vamos abrir lá, que tem algumas coisas que eu quero, alguns versículos que eu acho muito interessante para ler junto com vocês. É, é 18. Que o sogro de Moisés fala, né? Então, ele aconselha o Moisés fazer, então, a divisão de chefes, olha só, de 1.000, de 100, de 50 e de 10. O que que eu vejo com isso? Se a gente vai lá para a parábola dos talentos, o Senhor, ele também distribui, né? Para cada um, 5, 2 e um. Ou seja, a gente vê que as pessoas, elas têm uma capacidade. Cada pessoa tem uma capacidade específica para desenvolver o trabalho. Então, tem gente que consegue liderar 1.000, tem os que conseguem 100, tem os que conseguem 50 e tem os que conseguem 10. Mas todo mundo tem alguma capacidade, não tem ninguém incapaz, né? Como dizia uma amiga minha professora, que quando os alunos dela, algum aluno falava para ela assim: Ah, professora, eu sou um burro, porque fulano me chamou de burro, ciclano me chamou de burro. E ela falou: Não, meu filho, você não é burro, não. Burro é aquele animal que tem quatro patas, que tem uma orelha assim, que é assim assado. Você não é burro, você é inteligente, porque todos nós nascemos com inteligência. Não aceite ninguém lhe chamar de burro. Toda vez que alguém falar isso, você diga, não, burro é um animal e você descreve. Diga, eu sou inteligente. Então, ela falava isso para os alunos dela, né? E isso é tão bonito aqui que o Senhor quer falar com a gente nessa questão. Mas ele tem um grande ensinamento para nós, e principalmente para quem é líder, né? Porque Moisés estava aqui atendendo o povo o dia todo. E aí, o sogro de Moisés dá esse conselho para ele. E ele fala assim: Olha, se você fizer assim, se assim fizeres, poderás então suportar. Assim também, desculpa aí, mas é também, tá? Todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Veja que o trabalho em equipe ele é bom para todos. Vai ser bom tanto para o líder quanto para quem está sendo liderado. E é o que é bem interessante é que ele fala assim, né? Poderás suportar, porque tem muitos líderes que desfalecem, né? Por que que tem muitos pastores e líderes que ficam doentes? Porque não consegue delegar tarefas, não consegue confiar tarefas. E aqui no final do versículo 25, né, de Êxodo 18, diz assim: E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, pontos por chefes sobre o povo, chefes de 1.000, 100, 50 e 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Todo negócio árduo eles trouxeram a Moisés, mas todo negócio pequeno julgaram eles mesmos. Então Moisés atendeu esse conselho. E aí você fala, mas o que que isso tem a ver com dons e talentos, irmã? Porque o líder, ele é a pessoa que vai identificar isso no seu liderado. Aqui, ó, Moisés fala assim, a Bíblia fala, Moisés escolheu homens capazes, ou seja, ele observou. Então, esse é um dos papéis, você observar e investir naquela pessoa, né? E o exemplo 2 do capítulo 28, já fala da escolha de Deus. Vocês já ouviram falar que fala assim, que determinado fulano não foi escolhido por Deus, não foi escolhido pelos homens, foram escolhidos por Deus, né? Então, quando a gente está falando de dons e talentos que eu quero chegar aqui para vocês, né, a gente tem que entender que é uma escolha de Deus, né? Em Êxodo 28, isso no Antigo Testamento, né?
está falando da escolha de Arão e seus filhos. Deus fala assim: Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o sacerdócio. Só que aí no versículo 3, olha que ele diz: falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para santificá-lo. Então, Deus, ele escolhe, né? Ele já escolhe, ele vai colocando, no Antigo Testamento, ele enche, ele capacita as pessoas através do Espírito, né? Do Espírito Santo, do Espírito dele. E dá do seu Espírito para que executem a sua vontade, para que se execute a sua vontade. Então, a escolha de Arão e seus filhos foi isso. Ele ungiu Arão e seus filhos para o sacerdócio, mas ele também deu o espírito de sabedoria para as pessoas fazerem as vestes dos sacerdotes, né? Vamos continuar. Dons e talentos no Antigo Testamento. Então, nunca foi sobre sobrecarregar. Então, quando eu vejo essa historinha do Antigo Testamento aí que o Senhor me contou hoje pela manhã, a gente vê que as coisas do Senhor não é. Por isso que ele fala, né? Ficou mais claro ainda aquela passagem que diz para mim: o meu fardo é leve, porque não é para ser sobrecarga. Nunca foi sobre ser pesado. O Senhor, ele fornece as diretrizes para um, mas já prepara quem vai executá-las. Não quer dizer que você que vai ter que fazer tudo quando o Senhor te dá uma visão. Sabe por quê? Eu até marquei aí, ó, Êxodo 31, né? É, Êxodo 31, o Senhor, ele começa a falar com Moisés sobre a construção do santuário. Aí ele começa a dizer assim, olha, faz o... tenho chamado por nome... Tá, ele começa a falar da construção. Antes disso, na verdade, desculpa, ele começa a falar sobre a construção do altar, o altar do incenso, a cerimônia da consagração, a bacia de cobre, o azeite da unção. O Senhor, ele dá detalhes para Moisés. Ele fala, faça assim. Falou mais o Senhor Moisés, tu, pois, toma para ti as principais especiarias, das mais puras mirras e etc. Ele dá detalhes da construção da tenda, né? Da consagração. Só que aí ele mostra tudo. E eu, se eu já fosse Moisés, eu ia ficar pensando, como eu vou fazer tudo isso sozinho? Como que eu vou fazer a bacia de cobre? Como que eu vou fazer o azeite da unção? Como eu vou fazer as cortinas, né? Ele fala, Deus está falando aqui para Moisés como se fosse para ele fazer. Só que aí lá no capítulo 31 ele diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, que eu gosto muito dessa passagem, filho de Uri, filho de da tribo de Judá. E o enchi de espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar projetos, trabalhar com ouro e prata e cobre. E aí, ele ainda fala assim: E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, né? Então, é, Senhor, ele revela tudo aos a Moisés, mas ele já tinha gua- ungido aqui esses dois, né? Bezalel e mais o outro para trabalhar junto com ele, com encher do Espírito, para fazer especificamente aquilo que o Senhor mostrou para Moisés. Então Deus fala com Moisés, mas não é para ele fazer tudo sozinho. Na verdade, ele já derramou do Espírito dele sobre pessoas específicas que vão fazer algo específico. Lembra lá dos dons? Do conceito de dons? Algo específicos. Então, vamos lá. Aí agora, no Novo Testamento, nós somos da aliança, né? Nós estamos vivendo na época da graça.
Irmã, isso é no Antigo Testamento, que o Senhor ungia as pessoas específicas para fazer esses trabalhos específicos. Mas então vamos ver no Novo Testamento, como é que é essa questão dos dons e talentos. Então, nós temos bem claro no Novo Testamento os dons espirituais e os ministeriais. A gente vê aí em 1 Coríntios 12, 13. E aí eu gostaria que vocês abrissem, né, para que pudessem acompanhar. 1 Coríntios 12, 13 fala assim: o apóstolo Paulo, ele vê a necessidade de explicar o papel da igreja e a necessidade de explicar o poder de Deus após o dia de Pentecostes. Porque, veja, Antigo Testamento, a gente vê Deus escolhendo pessoas específicas, ungindo especificamente para aquela situação, né? Noé, por exemplo, a construção da arca junto com os seus filhos, assim como a gente acabou de dar um exemplo. Mas e agora, na nova aliança, né? Vamos ver lá em 1 Coríntios 12. Paulo ele já começa falando assim: não quero que sejais ignorantes. Ai, meu Deus, ficou aí errado, mas é ignorantes. Não quero que sejais ignorantes. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados ao ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. No versículo 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Deixa eu só pegar aqui na anotação. Então, a gente vê, por que que Paulo agora ele consegue explicar detalhadamente sobre os dons, fazendo essa separação dos espirituais e ministeriais, né? Como é que por que essa necessidade? Porque como é que aconteceu isso, né? Então, se a gente voltar lá para a introdução aqui de Atos. Nós não podemos ser ignorantes, né, irmãos? Então, sobre isso, ainda mais nós, como foi orado aqui, né, pela irmã no início, seja bem-vindo, né, Espírito Santo. Nós queremos falar de Ti, nós queremos viver em Ti, nós queremos transmitir, né, de Ti para as outras pessoas. Então, a gente vai ver aqui que vimos Paulo explicando sobre o papel da igreja. E qual a necessidade de entender esse poder do Espírito Santo? Quando a gente vai para Atos 2, a gente vê aí, ó, cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordentemente no mesmo lugar. De repente, do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar nas outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Paulo escreve sobre os dons em 1 Coríntios 12, 13. Porém, a gente sabe que Atos 2 foi um marco, né, da descida do Espírito Santo, que já tinha vindo a promessa sobre o Espírito Santo. Com a ascensão, depois que aconteceu isso, as irmãs sabem que Pedro se levantou e foi explicar o que estava acontecendo. E ele fala justamente que isso que está acontecendo aí, que a gente acabou de ler, é o cumprimento da profecia que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28. Né? Que exatamente fala, né, sobre derramarei do meu espírito sobre os meus filhos, sobre os meus servos, sobre as minhas servas, né, e vão sobre homens e mulheres, né? Sobre toda a carne, é para todos. Então a gente vê aí esse cumprimento que Joel já tinha feito, né? Joel já tinha proclamado essa profecia do Espírito Santo. Aí você fala assim, Nível, então,
Quer dizer que no Antigo Testamento o Senhor ungia as pessoas específicas e agora na Nova Aliança é para todos? Sim, esse é o cumprimento da promessa de Joel. É para todos, o derramar do Espírito Santo é para todos, né? Então a gente vê aí que essa promessa, ela foi falada pelo próprio Jesus em João 15, que a gente, que vocês podem abrir também. Aí, João 15, Jesus falando, né, dessa descida, né, do Espírito Santo. Fala assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre." Né? Então Jesus, ele estava falando que ele ia rogar ao Pai para que viesse um outro um consolador quando ele ascendesse aos céus, então alguém ficaria aqui conosco. Então, esse aí foi o marco da descida do Espírito Santo sobre toda a carne. É, e qual que é, então, a obra do Espírito Santo? A gente vê aqui no versículo 17, versículo 26 ainda, né, do capítulo 15 de João, fala assim: "O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco entre vós." Amém? Então, o mundo que não conhece não vai receber, mas nós o conhecemos. Nós o conhecemos, né? No versículo 18 diz assim, desculpa, 26 fala assim: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Então, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Todos nós que entregamos a Cristo, que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós o conhecemos, porque é Ele que testificou conosco que do pecado, do juízo e da justiça, né? E o Espírito Santo também, ele vai nos lembrar Eu vou colocar aqui, tá? de tudo que o Senhor já Mas nos aí não vai dar para tem ensinado. Glória a Deus. Né? Então, agora que a gente sabe que o Espírito Santo, ele é, foi a profecia de Joel, a descida do Espírito Santo, o Jesus já tinha falado. Qual é a obra do Espírito Santo? Está em João 16, que fala assim, 16, 7. "Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei." Então, Jesus estava falando aqui que convinha que ele fosse para que esse Consolador viesse. E ele foi. Nós estamos aguardando a vinda dele. Mas quem está conosco aqui? Nós conhecemos ele, né? O Espírito Santo. Amém? Aleluia. No versículo 18, diz assim: "Diziam, pois, 18 não, desculpa, versículo 8. "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." E no versículo 13 diz: "Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará." Então, quando a gente começa a perguntar as coisas de Deus, né? Começa a perguntar as coisas do céu. Quem nos guia, na verdade, é o Espírito Santo. A gente vê muito isso em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo levou, o Espírito Santo mostrou, e eles foram cheios do Espírito Santo. Muito bem. Então, agora nós estamos com o Espírito Santo no nosso meio. E a gente já sabe que a Trindade e esses dons, eles são distribuídos para aqueles que conhecem. E em 1 Coríntios 12, 18 diz assim: "Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
né? E ontem nós estávamos nos reunindo e falando sobre essa questão da distribuição dos dons. O Senhor, ele vai distribuir como ele quer. E não cabe o vaso questionar. E não cabe o vaso querer aquilo que foi dado para o outro. Porque às vezes nem nós sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pensamos que é aquele dom que era para ser para a gente. Mas Deus sabe muito mais do que cada um de nós, né? E se todos fossem só um membro, onde estaria o corpo? Então, de forma nenhuma, você pode se menosprezar porque você não tem um dom igual o da Lilian, porque você não tem um dom igual o da Miriam, porque você não tem um dom igual o da Del, porque você não tem um dom igual o da Gleide, né? Ou o contrário, você também não pode desprezar a mim ou desprezar a Miriam, porque nós não temos o mesmo dom que você. Porque se todos fossem só olho, onde estaria a boca? Como diz o apóstolo Paulo, né? Aqui, aí agora a gente vai então para 1 Coríntios 12, que aí tem algumas coisinhas que eu gostaria de comentar sobre esses dons espirituais. Então, o Espírito Santo, ele é esse dínamo que Jesus deixou aqui para nos dar o poder. Sereis revestidos, como o Senhor falou, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Sejam do alto, sejam revestidos de poder. E agora a gente pensa lá, né? Que o Senhor lá no Antigo Testamento derramava aqui, ó, de gota. E agora está jorrando, irmãs. Aleluia, amém? Está jorrando. Todos nós temos esse dínamo dentro de nós, né? O dínamo é como se fosse uma dinamite, né? Vem da palavra dinamite, poder, né? E aí, em 1 Coríntios 12 fala assim, no versículo 8: a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, os dons ministeriais. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, todos interpretam, né? Então, quando a gente vem aqui para o capítulo 12 de Coríntios, que a gente não pode ser ignorante sobre isso, a gente vai vendo que a igreja ela é organizada com os dons que o Senhor distribui. Então, não pode ter só profetas na igreja, porque senão não anda. Não pode ser só também apóstolo, não pode ter só milagres, porque também tem que ter quem ensine, tem que ter quem evangelize, tem que ter uma distribuição para que o corpo ele cresça, né? Como diz aqui, né? Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Minha irmã, mas o que que isso tem a ver com dons e talentos? Tem tudo a ver, porque até a tua profissão é uma distribuição do dom que Deus está te dando, do talento que Deus está fazendo com que você desenvolva. E eu tenho aprendido algumas coisas nessa caminhada com o Senhor, que nunca o Pai ele vai desprezar qualquer conhecimento ou ensinamento que ele propôs durante toda a sua vida, né? Tudo que você fez, um dia ele vai usar. Um dia ele vai te lembrar e ele vai usar, né? Eu aprendi isso de uma forma tão simples quando eu estava trabalhando no, na minha pesquisa de doutorado, que quando eu saí do meu ensino médio, eu trabalhei 3 meses no laboratório de análises e eu trabalhei com bactérias. Ok, foram 3 meses, nunca mais trabalhei com bactéria na vida. Depois de anos, quando eu estava fazendo doutorado, precisei fazer um teste com bactéria, trabalhar com bactérias.
E aí o Senhor me lembrou de tudo que eu já tinha feito naqueles 3 meses, eu aproveitei. Então, não tem nada que o Senhor te proporcionou que Ele não vai um dia utilizar. Então, não despreze nem o conhecimento que o Senhor tem te proporcionado. Não despreze. Algumas pessoas falam assim: ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas o Senhor, muito mais do que você, sabe se você vai utilizar lá na frente ou não vai, né? E o que eu acho bonito, minhas irmãs, disso tudo, falando sobre dons e talentos, é que no versículo 31 o apóstolo Paulo diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Por que que ele faz isso? Porque ele fala assim: olha, quem fala em línguas, ore para que profetize, né? Ou para que interprete a língua, porque quem ora em línguas está orando para si mesmo, mas quem profetiza edifica os outros, né? Então, ele coloca ali alguns patamares, né, do que realmente é mais que vai edificar e fortalecer uns aos outros na igreja, porque o objetivo dos dons é que os membros eles cresçam juntos. Porque, aqui, como diz, ó, no versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira, isso é muito lindo, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem. E se um membro é honrado, todos os membros são honrados. Ora, sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E sabe o que que acontece com a cultura das trevas? Que muitas vezes, quando um membro, literalmente, né, uma pessoa do nosso meio, ele está padecendo, a gente não padece, a gente não é não tem empatia com o sofrimento daquela pessoa. Às vezes julga, né? Às vezes até coloca mais carga naquele sofrimento. E aqui está dizendo que não, que o corpo, se um membro padece, todos os outros membros padecem. Se a gente está com o dedo inflamado, todo o nosso corpo sente. E também, se um membro é honrado, todos são honrados. Então, se um nosso irmão está sendo honrado, eu estou sendo honrada junto com ele, porque nós somos um corpo. Amém? Então, que nós consigamos nos alegrar, né? Aí entra, né, a alegria, né, com a vitória do irmão, da irmã. E também se compadecer com as dificuldades, quando um irmão está em dificuldade. E aí a gente vai aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Então, nós não somos melhores e nem piores. Todos nós temos o nosso lugar específico na nova aliança, todos nós fazemos parte de um corpo, é o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas, irmãs, vocês já ouviram falar daquele versículo que diz assim, né? Que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino, né? E até o Jesus conta essa parábola e alguns perguntam, né? Vão perguntar, mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu, né, fiz milagres, eu fiz tantas coisas. E aí a gente vê aqui no finalzinho desse versículo, diz assim: mostrarei um caminho mais excelente. Que caminho é esse? É o de 1 Coríntios 13, né, irmãos? Se não tiver amor, nada serei. Né? Fala assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tiver amor, serei como um metal que soa. E ainda que tivesse o dom de profecia, olha aí o dom de profecia, quem tem dom de profecia, e conhecimento de todas as coisas, né? E ainda que tivesse toda a fé, olha aí a fé, de maneira tal que transportasse o monte e não tiver amor, nada seria. Então a gente vê aqui, ó, que nós temos, o Espírito Santo, ele distribui os dons.
para o corpo de Cristo bem ajustado, né? Como diz a palavra do Senhor, vá crescendo. Mas se não tiver amor, nada disso adianta. Esse é o caminho sobre modo excelente. Aleluia. Esse é o caminho do amor, irmãs. Então a gente vai vendo aqui, ó, que o talento, os talentos, a gente pode adquirir. Os dons, eles são distribuídos, mas a gente pode adquirir talento através das práticas. E também é recomendado buscar. Então, se você busca, você acha, né? Então, você vai ensinar, você gosta de ensinar, se dedica, como diz, né, a Bíblia, haja dedicação no ensino, vai fazer curso, vai verificando como que as pessoas ensinam, que outras coisas você pode utilizar, né? O que, quais as ferramentas novas que se pode utilizar para melhorar no teu ensino. Se você tem um dom de ajuda, né, faz um curso de assistente social, como que você pode ajudar melhor as pessoas ao teu redor, não é? E tantas outras situações que você pode, voltando para as raízes, alimentar as tuas raízes de acordo com os dons e talentos que você tem. Então, buscais, aí eu coloco aqui, como você vai fortalecer as suas raízes? Eu coloquei duas coisas para fortalecimento das raízes, para que esses dons, né, de Deus, que o Espírito Santo te deu, ele se manifeste cada vez mais excelente, de forma excelente. Como você vai fazer isso? Primeiro, buscar as coisas do alto. Hoje, você está aqui, você está assistindo essa live em outro momento, você está buscando algo do Senhor. Você quer fortalecer as suas raízes. A árvore, quanto mais alta ela for para sustentar, ela tem que ter as raízes mais profundas. Muitas pessoas gostam do Salmo primeiro, né, que diz assim: olha, vocês serão como árvores, vocês são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria, e tudo que faz prosperará. Aí eu falei assim: ah, eu quero fazer tudo, eu quero tudo que eu fizer, eu quero que prospere. Mas você é essa árvore que tem a raiz que está plantada junto aos ribeiros de águas? Você está buscando as coisas do alto? Em Colossenses 3, fala assim para gente. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então, para fortalecer nossas raízes, você tem dons que Deus te deu e você quer fortalecer. Hoje, eu tenho algumas plantinhas, né? E aí eu peguei a plantinha, eu queria que ela multiplicasse. Então, eu vi que ela estava dividindo, então tinha duas raízes. Então, eu dividi uma, coloquei num vasinho e coloquei a outra do lado. Dividi para elas crescerem melhor. Só que uma estava com a raiz maior e ela fincou, ela viveu, ela está viçosa. A outra, ela começou a ficar feia. E aí eu fui tirar. Quando eu olhei, a raiz dela não tinha crescido nada. Ela estava bonita quando eu plantei, mas a raiz não cresceu nada. Estava pequenininha. E aí, em 2 dias, ela estava totalmente morta. Ela estava bonita ali um pouquinho no meio, mas as flores, as folhas primeiras começaram a morrer. Então, minhas irmãs, o dom, ele é um enfeite, né? Como diz, os dons espirituais, ele é um enfeite para que você desenvolva os teus dons ministeriais. Mas a raiz é o fruto do Espírito, que é a presença do Espírito Santo no teu dia a dia, que é isso aqui, ó. Você vai estar pensando nas coisas do alto. Você vai estar aumentando a tua raiz para não acontecer o que aconteceu com a minha plantinha aqui, né? Agora eu já até tirei ela de lá. Já morreu.
Porque ela estava bonita ainda, há um tempo ela conseguiu, porque se você não tiver com a raiz fortalecida nas coisas do alto, vai ficar bonito por um certo tempo, mas depois você não consegue mais esconder, né? Então, para que que é os dons? A gente está estudando desde lá do início, né? Estudando, vendo aqui nessa ministração que o Senhor colocou. Dons é para a gente trabalhar em equipe. O Senhor, ele gosta disso, né? A Trindade, como a gente viu, ele criou a mulher para auxiliar o homem, criou o homem para auxiliar ele. E aí a gente está vendo que em todo momento o Senhor está preparando pessoas para trabalhar uma com as outras. Então, buscai as coisas do alto, em todo lugar que nós estivermos, na profissão que você exercer, faça, tendo ciência que a tua raiz está nas coisas do alto. E toda decisão que você vai tomar, sempre você pensa, essa decisão que eu estou tomando, eu estou caminhando em direção ao reino de Deus ou o reino das trevas? Né? Aí vai ficar a tua raiz, ela vai crescendo. Todas as vezes que você escolher o alto, ela vai crescendo. Amém? Para que às vezes a gente fala assim, poxa, fulano era uma bênção. Como é que ele caiu? Como é que ela caiu? Como é que ele desviou? Como é que afastou? Porque só estava bonita ali por fora, não tava com amor, tava só soando como um sino, tava só como uma plantinha, tava só me enganando, achando que ela ia prosperar. E a raizinha dela tava desse tamanho, gente, não cresceu nada. Não conseguiu absorver a água, que no nosso caso a água é a palavra de Deus que vai agora para esse último aqui. Esse último dica aí de fortalecer a raiz, que é firmar na rocha, né? Mateus, todo mundo conhece essa passagem, mas mesmo assim eu vou ler, né? Porque diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio um monte de coisa, chuva, rio, sopraram, vento, e aquela casa, ela ficou inabalável. Ela não caiu, né? Então, como é que você vai, quando é, irmã, que você vai ficar na rocha? Quando a tua vida, quando você ouvir a palavra de Deus na pregação, nos estudos, no curso que você fizer e colocar em prática. E aí você vai conseguir se firmar na rocha. Se você não colocar em prática, você vai estar firmando a sua casa na areia, que é você pode ter dons, você pode ter talentos como for, mas se a tua casa não estiver na rocha, se você não estiver colocando em prática o que você está aprendendo na palavra de Deus, infelizmente, minha irmã, grande e foi grande a sua queda, grande será a queda. E em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, que sejamos essas mulheres prudentes. E aí eu quero finalizar, né, minhas irmãs, deixando uma estratégia aqui para vocês, que eu tenho praticado, que eu tenho colocado em prática. Meu Deus, cadê minha anotação? É, e eu quero deixar aqui para vocês, é uma estratégia que eu aprendi com pastores, filhos de pastores, pessoas que são, assim, firmes na rocha, né? E uma vez eu estava assistindo uma live e elas falaram sobre isso, né? Que elas aprenderam com a mãe e elas praticam, que é orar em espírito. O que é orar em espírito? Quem tem os dons de línguas, né? De falar em línguas dos anjos, línguas estranhas, que a gente costuma falar no meio evangélico, vai estar orando em espírito. Tem algumas anotações aqui que eu falei para a gente finalizar essa parte dessa estratégia, que é um tipo de dom, né? Um dom espiritual, falar em línguas, que você vai utilizar esse dom ao teu favor, por meio da oração. Em 1 Coríntios 4:2 diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala mistérios, né?
Então, primeira coisa, quando você está orando em língua, você está orando falando a Deus, diretamente Deus está entendendo, né? E o apóstolo Paulo diz assim, olha, aquele que ora em línguas, ore para que interprete, para que você também, né, possa traduzir para outras pessoas aquilo que está sendo orado. Se você vai ver, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, prefiro falar uma palavra de entendimento do que tantas palavras que as pessoas não entendem. Só que o que eu quero trazer aqui para vocês é uma questão sua, é para você, não é para o outro, é para você, né? Versículo 4 de 1 Coríntios 14, ele fala que quando você ora em línguas, você edifica-se a si mesmo. Aleluia. E no versículo 14 diz que quando você ora em línguas, o teu espírito ele ora bem. Ele está orando com certeza porque o Espírito Santo sabe, ele sabe do nosso coração, ele prescruta o nosso coração e também o coração de Deus, né? E no versículo 17 ele fala assim, que o Espírito glorifica a Deus, damos bem graças quando nós oramos em língua. E em Romanos 8, 26 e 27, fala que o Espírito Santo intercede por nós, né? Através de gemidos inexprimíveis. E isso, todos nós aqui, eu acredito que já tiveram experiência com isso. Que é quando você não consegue mais nem saber como orar, ou o que está passando, e você deixa o Espírito Santo orar. E aquela carga sai, aquela carga pesada ali sai das suas costas, né? E no versículo 28 de Romanos diz: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui eu encerro com esse versículo de Romanos, desculpa, 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando, Nívia? Quando você une os seus dons e talentos com a vontade de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Quando você deixa ele interceder por você, ele agir por você, né? Que não seja mais, quando a gente fala que não seja mais eu que viva, mas Cristo vive em mim, né? Que o Espírito que ressuscitou Jesus, ele esteja agindo com poder também na tua vida. E aí você pode ser advogada, você pode ser psicólogo, você pode ser professora, você pode ser médica, você pode ser enfermeiro, você pode ser cantora ou qualquer artista de modo geral, vendedor, né, para se comunicar, oradora, né, para convencer, para chamar a atenção das pessoas através da sua fala. Mas quando você une esse dom que Deus te deu com a presença, com o dínamo do Espírito Santo, aí as tuas raízes vão estar firmadas nesse ribeiro de águas, porque aí fluirão rios de água viva e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, porque a Bíblia diz assim: aqueles que me amam guardam a minha palavra. Então tá ligado, né? Tá ligado para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito Santo, maravilhoso, lindo, conselheiro, professor, mestre, glorioso, poderoso, santo, amigo, trabalhe e ministre mais no coração de vocês. Mas é isso. Os dons e talentos é para nós trabalharmos em equipe, né? Não eu equipe, em equipe, com amor e com o poder de Deus firmados na rocha. Amém, minhas irmãs. Eu vou passar para Miriam, então, terminar esse momento que nós estamos aqui juntos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãs. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso entender que temos dons, talentos, mas temos que cuidar das nossas raízes. Glória a Deus por isso.
Então, vamos agradecer a Deus por esse momento, pela vida da irmã Nívia, que o Pai usou de maneira extraordinária nessa tarde. Pegamos aí as estratégias e vamos continuar colocando em prática o trabalho em equipe. Glória a Deus. Então, vamos orar. Glória a Deus. Pai de amor, bondade e graça, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor é nas nossas vidas. Pai de amor, tu és tão maravilhoso que o Senhor a cada dia nos traz um novo maná, um novo banquete que provém direto do teu trono. Pai, obrigado pela vida da Nívia, obrigado por essa instrução que recebemos nos dias de hoje. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que as nossas raízes precisam estar firmadas na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E não há outro que mereça, não há outro que deva estar firmado as nossas raízes. Que nós não venhamos focar nas coisas terrenas, mas focar no que é eterno, no que é do alto. Obrigado, Pai. Obrigado por nos mostrar e nos instruir mais uma vez que, independente dos dons e talentos que nós tivermos, se não tivermos amor, de nada adianta. Não adianta nós falarmos em línguas, profetizarmos e tivermos diversos dons, se não tivermos amor, de nada adianta. Pai, que o teu amor inunde o nosso coração e nós possamos transbordar as pessoas à nossa volta. Transbordar o teu amor nas nossas vidas e na vida das pessoas à nossa volta. Porque quando o Senhor nos preenche, o Senhor nos dá dons, quando o Senhor nos dá dons, o seu chamado, diz que dons e chamados é irrevogável. O Senhor não tira de nós, o Senhor já coloca em nós. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já colocou ali em nós. Qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas? Quando nós conseguimos entender que tudo que somos, tudo que temos é para o louvor da tua glória. Coisas extraordinárias acontecem nas nossas vidas. E como a irmã Nívia trouxe bem, todos os estudos, toda a capacitação que o Senhor nos direcionou a fazer não foi em vão. O Senhor quer usar de alguma forma na nossa vida para abençoar a vida do próximo. Obrigado, Pai. Obrigado pela instrução que recebemos hoje. Obrigado pelas estratégias. E como diz a tua palavra também, que nós não venhamos negligenciar, Pai, de forma alguma, o teu Espírito Santo. Que nós não venhamos extinguir ou desprezar a atuação do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Porque ora o Senhor fala de um jeito, ora o Senhor fala de outro, e o Senhor está sempre falando, nos orientando, nos direcionando. O Senhor remexendo, sim, a terra para ver como é que estão as nossas raízes. Se não estamos só tendo superficialidade, mas o Senhor cavuca e vê como é que estão as nossas raízes, assim como o Senhor direcionou a Nívia a enxergar a plantinha dela, que por fora parecia estar linda, mas quando ela tirou essa plantinha de junto da outra, viu que a raiz de uma não estava firme, não estava alicerçada. Pai, quantas vezes o Senhor remexe as nossas raízes para ver qual é o firmamento, qual é o fundamento que estamos fixados. Obrigado, Pai. Obrigado por nos mostrar. Obrigado por não nos deixar no escuro. Obrigado por lançar luz em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina de todas as formas e o Senhor nos continua mexendo conosco, o Senhor continua remexendo em nós e o Senhor continua assim, transbordando e nos enchendo, assim como a oração inicial. Somos como aquelas mulheres, as virgens prudentes, que têm sim azeite em reserva, que nós não venhamos esquecer disso. Continuar buscando para termos sempre reservas contigo, Pai. Sempre reservas contigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por
pelos dons e talentos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Obrigado pelas pessoas à nossa volta. Assim como o Senhor colocou na vida de Moisés, o seu sogro Jetro, que deu a instrução correta de como lidar. Todos nós temos dons e talentos. E os dons e talentos é para somar uns com os outros, trazendo força assim na área de fraqueza do outro. Assim como o corpo bem ajustado e fazemos parte do corpo de Cristo. A tua noiva escolhida que está sendo preparada para apresentar-te a ti, Pai, sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito. E nós fazemos parte disso, Pai. Que nós possamos estar com esse corpo ajustados. Sentir, sim, a dor umas das outras, quando um membro está passando por dificuldade, mas nos alegrar, sim, com a alegria uns dos outros, brilhar. Quando a outra está brilhando, nós possamos brilhar juntas e nos alegrar, nos regozijar. E quando necessário chorar umas com as outras, choremos também. Obrigado por nos instruir assim. Assim eu te agradeço e te louvo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Deus abençoe a sua vida que estará assistindo posteriormente pelo Amém, YouTube. amém. Gratidão, Adel, Lilian, Cleide, Nívia, por essa palavra. Tivemos algumas pessoas que entraram e saíram ao longo deste estudo. Que o Senhor continue abençoando a vida delas. E venha nosso momento final. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês. Que o Senhor vos dê sempre a paz. Não é qualquer paz, mas a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Amém.